paciente com a porta entreaberta, ok? De boa, então. Justamente para não deixar o ambiente realmente totalmente escuro, ok? Porque aí é mais desconfortável para o paciente. O ambiente estando com a porta, estando com a luz fechada e a porta um pouco entreaberta já serve. Tudo bem? Tranquilo. Aí vamos lá. Fez tudo isso, o que, é que você tem que fazer? Ligar a lanterna, né? Não vai botar no olho do paciente se não está ligado. Você liga a luz e aí o que, que você vai fazer primeiro? Você vai fazer o teste do reflexo vermelho, que é o quê? Você vai pesquisar a permeabilidade do olho do paciente. Você vai ficar a um braço do paciente, mais ou menos, e você vai colocar o seu olho aqui na lente e incidir a luz na retina do paciente, ok? Incide a luz na retina do paciente e olha pela lente. E é o que é que você tem que ver? Tem que ver o reflexo vermelho, que indica que, tirando a íris, né, o seu olho é todo transparente, né, é todo translúcido. Né? A córnea, a câmara anterior, o cristalino, até a retina é translúcido. Então a luz bate na retina e quando ela retorna o quê? Vermelha. Né? Então é o reflexo vermelho. Vocês têm que ver o reflexo vermelho de um lado e do outro e falar: fiz o reflexo vermelho e o paciente apresenta ambos os olhos pérvios, ou seja, permeáveis. Tranquilo? De boa, né? Vamos lá. Depois que você viu a permeabilidade, você vai examinar cada olho do paciente com o seu olho ipsilateral. Então, se você vai ver o olho direito do paciente, você vai avaliar com qual olho seu, com o olho direito também. Não é isso? Porque você vai ficar à lateral do paciente. Então, se é o olho esquerdo que você vai analisar, você vai ver com o seu olho esquerdo. Beleza? Aí você vai ver de um lado e de outro. E aí qual o cuidado que vocês têm que ter? Quando vocês chegarem perto do olho do paciente e vocês incidirem a luz lá na retina, vocês têm que mudar, corrigir a dioptria, né? Porque quando você incidir a luz e olhar, vai estar embaçado. Só que quando você corrigir a dioptria do paciente, da lente, né? Para que aquela luz que retorne ela esteja corrigida, vocês vão mudar a dioptria e aí vocês vão achar a dioptria a qual vocês conseguem ver melhor a retina daquele paciente. Então é isso. Vê o reflexo vermelho, se aproximou no olho, quando se aproximar, vê a dioptria, né? Regula a dioptria e observa. E aí você vai observando as estruturas, né? E aí tem como nem você mesmo vai ver muita coisa, né? Então vocês vão lá ver e aí o que é que vocês vão ter que ver? Veja lá. Primeira coisa que vocês vão ver é a papila óptica, ok? Você já procurou logo a papila óptica. Como é que você acha? Se você já começar a ver, a papila óptica ela está mais nasal. Mas se você já botar e você começar a ver vasos sanguíneos, os vasos todos convergem para a região da papila. Então você segue os vasos que vai dar na papila. E aí você vai ver a papila, né? E aí você vai ver a cor, a forma, o limite, a escavação, né? Porque veja, a escavação, né? Essa parte aqui, ó, central da papila, ela tem que ter um tamanho geralmente de 30 a 40% de toda a papila. Então, ó, aqui a papila toda, o disco óptico, ó, e a escavação é apenas essa depressão aqui, né? Aqui é a escavação e aqui é toda a papila. Então você vai ver o limite da escavação e você vai ver que você tem uma coloração normal, a forma é normal, as bordas estão nítidas, né? E a proporção entre a escavação e a papila está adequada, beleza? Beleza, aí você descreveu a papila óptica, né? Depois vocês vão para o quê? Para os vasos sanguíneos, né? E aí nos vasos vocês vão descrever, né? Que os vasos estão normais, o que é normal eles estarem retilíneos, né? Vasos retilíneos, o que é normal? Normal é o diâmetro a coloração da veia ser mais intensa do que a coloração da artéria, né? Então a artéria é vermelho claro, a veia é um vermelho mais escuro, justamente porque o lúmen da vênula ele é maior, então a coluna de sangue que está lá dentro é maior, então ele fica mais vermelho intenso. E aí tem a proporção de 2 para 3, né? Ou seja, a veia ela é maior do que a artéria. Então aqui você tem veias, ó, vermelho intenso e maior. E aqui você tem artérias, ó, bem mais fina que as veias, né? E um vermelho mais claro. Você vai avaliar a retina como um todo, né? A coloração, a uniformidade, se tem a presença de lesões, se tem a presença de descolamento de retina. E você vai analisar a mácula também, né? Aqui é a região da mácula, ok?
E aí é isso que vocês vão analisar. Pode falar, Maria Eduarda. É porque ele falou que os vasos retilíneos ou retos eram indicativo de hipertensão, né? Aquela doença de retina e tal. Como é que eu vou falar? Sabe? Não sei. Veja só, os vasos retos eles são os normais. O que é de hipertensão é quando os vasos deixam de ser retos. Ok? Eles ficam tortuosos. Eu vou mostrar a vocês aqui as fotos. Beleza? Rapaz, ele tinha comentado que os vasos, ele tem... É o meu termo, né? Eles não são nem tão tortuosos, nem tão, não, nem tão retos. Ele falou que da questão que ele tá mais reto possível, quase 100% reto, é a questão de hipertensão. Ô Cleiton, ele comparou até com a mangueira do bombeiro, que quando você bota a pressão, que ela fica reta. Entendeu? Ele fez essa comparação. Isso. Então, beleza, vamos considerar isso. E quando eu for falar lá da retinopatia hipertensiva, a gente vê esses achados, beleza? E a gente vê se estão retos, se estão tortuosos, beleza? De boas. Beleza. E aí eu deixei esse checklist aqui para vocês, beleza? O que é que vocês vão observar? Disco óptico, coloração, a nitidez, né? O limite, o tamanho. Isso, o cruzamento arterial-venoso, a tortuosidade, a dilatação, né? São tudo que são característicos da retinopatia hipertensiva. Então, mas eu vou ver isso depois, direito com vocês. A gente vai ver no instante. E aí na retina a gente vai ver as veias, né? Que é um vermelho mais escuro, que são maiores e com pouco ou nenhum reflexo luminoso, né? Já as artérias são um vermelho mais claro, são menores e tem uma reflexão luminosa forte, né? Ficam mais brilhantes. Não tanto, porque aí já indica os fios de prata, né? Que é por uma alteração da constituição arteriolar. Okay? E a fóvea e a mácula, você vai avaliar a coloração, a localização, o tamanho e as bordas. Né? As bordas têm que estar bem delimitadas, porque a gente vai ver posteriormente que no edema de papila, as bordas não estão bem delimitadas. Né? E é algo bem recorrente para cair para vocês, porque pode colocar lá uma foto e você vai analisar as estruturas, né? E aí pode estar um edema de papila, pode estar uma hemorragia, e aí vocês têm que saber se realmente é um edema de papila ou não, analisando as bordas dessa fóvea, né? Tranquilo? Avaliando as bordas dessa papila, na verdade. Aí beleza, vamos lá. Vamos começar a discutir essas doenças aí que vai cair para vocês de certeza, né? E que são bem chatinhas. Vamos lá. Primeiro, retinopatia hipertensiva, né? Ou seja, quando a gente tem um paciente que tem uma hipertensão crônica, né? Ou seja, o paciente está em um estado hipertensivo, você vai ter repercussões tanto no coração, né? Tanto no coração porque você vai ter um aumento da resistência vascular periférica, então aquele coração precisa ter uma contratilidade maior para vencer a resistência periférica e ejetar o sangue, fazer a sístole. E aí vai ter uma hipertrofia ali do coração, mas também você vai ter uma repercussão vascular muito grande ali na hipertensão, porque aqueles vasos sanguíneos vão estar sobrecarregados. E aí essa sobrecarga nos vasos sanguíneos, né, vão causar alterações ali naqueles vasos. Né? E aí veja só, se os vasos de grande calibres vão estar prejudicados, imagine os de menores calibres, né, que são esses que estão ali na retina, né, que são as arteríolas e as vênulas. Ou seja, um paciente tem uma hipertensão muito descompensada, vai ter um problema muito fácil ali na região da retina desses vasos. Né? Aqueles vasos vão apresentar diversas alterações orgânicas e funcionais que vão predispor a você a ter a retinopatia hipertensiva, que é uma patologia da retina associada a um paciente que tem um grau de hipertensão sustentado, ou seja, uma hipertensão descompensada que não é tratada e que normalmente você só vai saber quando o paciente chegar com as queixas, né, para você. Ok? Então, vamos lá. O que é que eu quero que vocês entendam? Como vocês precisam olhar a imagem e analisar a imagem e dar o diagnóstico a partir da análise da imagem, vocês têm que saber as alterações que essa imagem tem que sugerem uma retinopatia hipertensiva e uma retinopatia diabética, que são as duas que vão cair para vocês, não é isso? Então, vamos lá. Quais são as primeiras alterações que eu quero trazer para vocês? São as alterações de cruzamentos, né? Então, a gente tem três sinais aqui, ó. O sinal de Gunn, o sinal de Salus e o sinal de Gust.
né? O sinal de Gunn, você tem um afinamento dos vasos distais. O sinal de Salus, o trajeto é alterado. E o sinal de Gust, quando você perde a coloração daquele vaso, ok? Então veja só, o sinal de Gunn, ó, você tem um afinamento do vaso, ó, o vaso fica afinalado. O sinal de Salus, o vaso ele fica tortuoso, ó, ele muda o trajeto, tá vendo? Então, ao invés dele vir reto, ele começa a ficar tortuoso. É o sinal de Salus. Beleza? Além disso, você vai ter uma alteração do reflexo dorsal da artéria, né? Porque, veja só, se você tem uma hipertensão, né? E aí você tem hipertensão e associado a isso, digamos, você tem uma arteriosclerose, né? Ou seja, você tem acúmulo de lipídio ali, né? De placas lipídicas ali na artéria. O que vai acontecer? A hipertensão vai começar a lesar aquela parede endotelial. E aí você vai começar a ter uma fibrose ali, né? E, além disso, você tem placas de ateroma, né? De lipídios ali naquela artéria. O que vai acontecer? O sangue que já era pequeno na artéria, né? O lumen que já era pequeno, ele vai ficar ainda menor, né? E aí você vai diminuir a coluna de sangue, vai ter uma pressão muito grande e diminui a coluna de sangue ali naquela artéria. Se diminuir a coluna de sangue, sobrepõe quem? Sobrepõe esse tecido fibrótico que tem ali no tecido conjuntivo, né? da parede da artéria. Além disso, as placas de ateroma, os lipídios ali. Ou seja, quando a luz chegar e retornar, você vai ver o que a gente chama de arteríola em fio de cobre, que indica essa mudança da parede da arteríola, né, justamente causada pela hipertensão arterial. Beleza? Então, se você olha e já vê esse sinal, já vê esses afinamentos dos vasos, já vê o trajeto sendo alterado, você já vai construindo, ó. Provavelmente aqui vai ser uma retinopatia hipertensiva. Mas calma que tem mais. Vamos ver muito mais coisas que são sugestivas de retinopatia hipertensiva. Vamos lá. Além disso, nós temos o sinal de Bonnet, né? O sinal de Bonnet é isso aqui, ó. Veja só. Você vai ter uma dilatação da vênula no cruzamento, né? Então perceba que a veia ela vem aqui, ó, né? E quando tem esse cruzamento aqui, veja que ela dilata, ela fica maior, mais calibrosa. Não é isso? Isso acontece por quê? Porque a veia ela está vindo em direção à papila, né? Ou seja, ela está drenando o sangue de toda a retina e ela vem em direção à papila, né? Para retornar o sangue, o retorno venoso. Quando há o cruzamento, né? Além desses vasos ficarem tortuosos, não é isso? Esses vasos ficam tortuosos e você tem uma oclusão, um afinamento desse vaso, né? O sinal de Gunn. Os vasos ficam finos, você diminui o calibre deles e, além deles ficarem finos, eles ficam tortos. Como é melhor você drenar o sangue? É em uma mangueira que está reta ou uma mangueira que está torta? O sangue é melhor drenado se a mangueira estiver reta, né? Se a mangueira fica torta, né, tortuosa, você entorta ela, aquela parte que está indo para drenar, ela vai ficar como túrgida, né? Ela vai aumentar seu calibre. E é isso que acontece aqui no sinal de Bonnet, ó. Esse sangue está vindo, né? E chega aqui, a vênula ela fica tortuosa e ela fica com um afinamento do vaso. O que é que acontece? Você vai ter essa turgência, ó. Você vai ter essa turgência aqui da veia, tá vendo? Essa vênula ela fica túrgida, ela fica cheia de sangue, porque o sangue não está conseguindo escoar direito. Se ela fica assim, ela vai predispor o quê? A ter edema, a ter exudato lipídico, né? Vai ter edema, vai ter o quê? Vai romper, né? Vai ter hemorragias em vela, ok? Então, são todos sinais fisiopatológicos que vão um dando no outro, ok? Então, o sinal de Gunn e o sinal de Salus vão ocasionar o sinal de Bonnet, que vão ocasionar edema, que vão ocasionar hemorragia, que vão deixar aquela artéria muito cheia e pode romper o vaso e causar uma hemorragia retiniana. Entenderam até aqui? Sim, sim. Além disso, você vai ter uma lesão macular na forma característica de estrela, né? Então você vai ter uma lesão macular lá, em forma característica de estrela, com exudato duro. Eu vou mostrar as imagens para vocês. Mas vamos falar de mais alterações, né? Algumas alterações funcionais agora, né? Você vai ter espasmo e edema retiniano, né? E aí você vai ter esses exudatos algodonosos, né? Que a gente chama de exudatos moles, que eles são brancos na imagem, né? O que são esses exudatos? Vejam só. Se você tá com fluxo baixo ali, né? Você está com uma perfusão baixa da região da retina.
E aí o que é que vai acontecer se você tem uma baixa perfusão? O que é que acontece, pessoal, quando o sangue não chega no tecido? Como é o nome disso? Cianose. Fala. Cianose. Não, no caso... Isquemia. Isquemia, né? Acontece uma isquemia. Isquemia é quando o sangue não está conseguindo chegar para nutrir o tecido. Se está ocorrendo uma isquemia ali por causa da aterosclerose no vaso, vaso com vasoespasmo, vaso com artéria muito endurecida, fibrosada, o que é que vai acontecer? O tecido vai ficar isquêmico. Se o tecido fica isquêmico, ele vai ficar necrótico, ele vai necrosar, ok? E aí você vai ter a lesão, né? E qual é a estrutura que precisa ali ter, que está ali na retina e precisa ter um suporte metabólico muito grande? É o axônio, né? Então essas lesões de cor branca, esses exudados de cor branca são o quê? São isquemias que vão acontecer ali na região da retina, que é uma região onde você tem axônios das células ganglionares, né? Porque você tem uma camada de células ganglionares que vão levar que vão transformar a energia luminosa em energia elétrica e levá-la para o córtex visual para ser interpretada a informação da imagem. Esses axônios que fazem parte dos neurônios, né? Eles vão morrer, né? E aí você vai ter esses exudatos que a gente chama de exudatos moles, né? Que são ou algodonosos, né? Que lembram algodões, né? São lesões brancas, ok? Além disso, a gente vai ter hemorragias, ok? Então, começa com hemorragia em vela, não é? Então, a hemorragia, você vai ter hemorragia e essa hemorragia vai ocupar ali aquelas regiões dos axônios, né? Que são meio assim, ó. Por isso que você tem aquela conformação parecendo uma chama de vela, ok? E além das hemorragias, você pode ter essas hemorragias em vela, são uma hemorragia difusa em toda a retina. E além disso, você vai ter o papiledema, né? O papiledema, as bordas da papila. Beleza, pessoal? Papiledema, ok? Vamos lá, então. Dúvida até aqui, pessoal? Vocês conseguiram entender as alterações que ocorrem? Só repete um pouquinho, por favor, a papiledema. Vamos lá, o papiledema é o seguinte. Como você vai aumentar essa turgência ali, né? Vai começar a ter edema, vai começar a extravasar plasma, né? E aquele plasma vai se concentrar ali na região da papila, né? Na região ali do disco óptico. E essa concentração de plasma ali vai tornar aquela papila imprecisa, turva, né? Eu vou mostrar a vocês que vai ficar melhor. Veja só. Por exemplo, essa primeira imagem aqui são hemorragias retinianas. Vocês conseguem ver a primeira imagem que tem essas hemorragias, ó, que a gente chama hemorragias em vela. Sim, sim, parecem petequias, né? Parecem petequias, né? Parecem umas chamas assim de vela, mais ou menos, né? Então são as hemorragias retinianas, ok? Essa segunda imagem são os exudatos moles que eu falei para vocês, né? Ou algodonosos, ok? Que são as lesões axonais, né? Ou seja, a isquemia axonal, né? Indica que os axônios ali estão morrendo por um processo isquêmico. Você volta para a vela aí, por favor. Aqui, ó. Em vela. Ah, tá, beleza. Ó. Tem aqui o vaso e parece uma vela aqui, no fim do vaso, tá vendo? Sim, Ó. sim. Beleza? E aqui são as manchas algodonosas, né? Ou seja, os exudatos moles, né? Tá vendo que é bem branca mesmo? E não tem como você confundir com os exudatos duros, que são lipídicos, porque os duros são bem amarelos, ó. Aqui os exudatos duros. Quando você extravasa lipídios, né? Porque você tá ali cheio de lipídios, você rompe esses vasos, os lipídios saem, né? Fica com essas manchas aí amareladas, tá vendo? Não tem como confundir. Então aqui a gente percebe hemorragias, né? Hemorragias em vela. A gente percebe esses exudatos também amarelados, ó. Beleza? Esses microaneurismas aqui também, ó, podem acontecer, mas isso acontece mais em retinopatia diabética, eu vou falar a vocês. Veja os vasos como são tortuosos, ó. Por que os vasos ficam tortuosos? Porque como você vai ter um déficit de suprimento sanguíneo ali para a região da retina, esses vasos começam a mudar suas
conformações para conseguir suprir mais parte da retina. Então, eles ficam todos tortuosos. Ok? Eu acho que isso aí que ele falou, desses pequenos vasos aí, eu acho que é angiogênese, né? Que é Isso. neoangiogênese, né? Neoangiogênese. Acontece mais na diabética, né? Aqui eu quero Sim. mostrar a vocês a neoangiogênese e que são tortuosos. Mas eu vou falar da neovascularização lá na diabética, que acontece mais. E aqui, ó, vamos lá. O que é que vocês veem nessa imagem aí? Falem pra mim. Os vasos estão retificados. Os vasos o quê? Quase retificados, eles são mais retos. Sim. O que Tem mais? os exudatos, que na parte lateral, assim dizendo, da mácula. Aqui na mácula você Não, tem... aí não. Onde? Pronto, isso. Você tem o padrão estrela, né? Que eu falei a vocês lá, ó. Lesão macular na forma característica de estrela, tá vendo? Então, que é por exudato duro. Veja lá. Aqui agora. Tá vendo que parece que é forma radial, ó? Sim. Então, aqui é a mácula e você tem exudato duro, né? Ou seja, esse exudato lipídico bem amarelo. O que mais tá à mostra aqui, né? Tem exudatos lipídicos difusos em toda a pupila também, além da mácula. Mas o que é que está chamando muita atenção para vocês aqui, nessa primeira imagem? O papiledema? Isso. Papiledema, né? Veja só. Veja essa papila aqui, ó. Bem delimitada, bem precisa as bordas, ó. A região aqui da escavação e a região da papila. Agora vejam essa. Totalmente imprecisa. Totalmente diferente. Turva, né? Não tem Hiperemiado. aquela coloração branca, né? Os vasos bem dilatados e permeados, dizendo a vocês ali, olha, aqui tem uma dilatação bem importante, né? E está bem edemaciada. Então, se vocês olham para essa imagem aqui, e eu peço para vocês, quais são as alterações que vocês observam? Vocês vão falar para mim o quê? Você tem um papiledema, muito importante, retificação de vasos, né? Uma hiperemia importante, uma lesão em padrão de estrela na mácula, né? Causada por exudato duro, né? Ou seja, por lipídios. Então são essas coisas que vocês vão dizer lá na hora, ok? E aí, qual o diagnóstico? Retinopatia hipertensiva. Beleza? Tudo bem com hipertensiva? É vocês De decorarem boas. aquelas coisas, né? Ó, eu vou botar imagens depois para vocês tentarem adivinhar qual é. E a gente vai vendo, ó, esse aqui tem isso, né? Se tem isso, você já sabe que é isso. Se tem isso, você já sabe que é aquilo, ok? Vai ser bem tranquilo para vocês conseguirem identificar. Aí vamos falar da retinopatia diabética agora, né? Vamos lá. A fisiopatologia básica para vocês entenderem como é que ocorre, né? Ah, porque diabetes tem essa retinopatia, porque na diabetes você tem problema vascular, né? Como é que história toda é essa, né? Quando você tem uma hiperglicemia crônica, né? Ou seja, por causa de uma diabetes, né? Você vai mudar o metabolismo glicêmico, né? Você vai mudar esse metabolismo glicêmico, esse perfil de metabolismo, e você vai recrutar vias alternativas, né? Que vocês vão estudar lá no módulo 3, ok? Vocês vão estudar essas vias todas alternativas do metabolismo da glicose. Então, lá vocês vão saber bem, vocês vão lembrar disso aqui que eu estou falando agora. E essas vias, elas vão recrutar o quê? Fatores inflamatórios, fatores trombogênicos, fatores vasoconstritores e predispor você ter um maior estresse oxidativo, né? E imagine tudo isso ali naquele vaso que está com muito acúmulo de glicose. Tudo naquele vaso. O que isso ao longo do tempo de uma hiperglicemia descontrolada vai fazer na saúde do seu vaso? Vai fazer com que ele fique frágil, né? E vai perder o quê? Os pericítos, né? Que são estruturas que tem ali nos capilares que fazem a manutenção da estrutura. E aí se você perde esse pericito, você fica com a estrutura do vaso frágil, né? E isso que a gente chama de vasculopatia diabética. Os vasos ficam frágeis, propensos a criarem aneurisma, ou seja, a dilatarem e causarem uma hemorragia, ok? Propensos a você ter um maior edema, né? Como estão inflamados, estão mais permeáveis, então você tem um maior edema, não é isso? Então, beleza, isso tudo contribui, né? Então, isso é como a diabetes contribui para a saúde do seu vaso, para a vasculopatia diabética. E como eu falei, se isso acontece em vasos grandes, imagine para os pequenos, que vão estar ali na região
da retina, né? E aí o que é que vai caracterizar tudo isso? A quebra da barreira hematorretiniana, né? Ou seja, a estrutura que ali do vaso sanguíneo que separa o lúmen do vaso, o sangue percorrendo ali dentro e a retina. E quando você quebra essa barreira, você vai ter o quê? Hemorragias e edemas, né? Primeiro você vai ter microaneurismas, que é o que acontece primeiro, e esses microaneurismas vão romper, causando... Primeiro, esses microaneurismas eles vão ser muito permeáveis, então você vai causar edema, né? Você vai ter muito exudato ali saindo, e depois vocês vão ter hemorragia, porque esses microaneurismas eles vão romper. Então é a fisiopatologia básica da retinopatia diabética. Alguma pergunta? Não. Não. Vamos lá, né? A retinopatia diabética a gente vai dividir em duas, né? Você vai ter uma fase proliferativa, que vai ter alguns achados, e a fase proliferativa, que vai ter outros achados. Ele ensinou assim para vocês? Essas duas fases? Rapaz, eu não Ele lembro. falou, mas ele falou que não Eu ia acho cobrar que não. Pronto, vamos lá. Rapaz, ensina não. Ele não vai cobrar, não, mas ele ensinou. Vamos lá. Só A de fase aí. não proliferativa é a fase inicial ali da retinopatia diabética, ok? E aí você vai ter alguns achados na fundoscopia. Os microaneurismas que eu falei, os pontos hemorrágicos, como você vai ter microaneurismas, esses microaneurismas eles vão romper, então você vai ter pontos hemorrágicos, e você vai ter exudatos duros, né? Ou seja, os lipídios ali eles vão sair do vaso e vai causar esses exudatos duros. Isso é precoce, né? Um paciente que está em início de retinopatia diabética ele já tem isso aqui. Na proliferativa, né, ou na pré-proliferativa ainda mais avançada, você vai ter manchas algodonosas, porque como você vai ter um desequilíbrio ali no seu sistema vascular, você vai ter o quê? Uma isquemia, e aí os seus axônios eles vão morrer, e aí vai causar aquelas manchas algodonosas, manchas brancas, né? Além disso, vai ter também as manchas em chama de vela, ok? E na fase proliferativa, você vai ter neovasos, né? Uma neovasculatura, que vai ser muito importante porque pode causar uma hemorragia ali, né, na retina, e vai causar uma fibrose, né? Essa lesão vai causar uma fibrose e pode causar o descolamento de retina, e também é algo muito característico ali das fases mais tardias da retinopatia diabética. Então vamos lá, eu coloquei até algumas características aqui para que vocês saibam. Na fase inicial a gente vai ter o edema de retina, microaneurismas, microhemorragias, exudatos duros, um engurgitamento venoso e exudatos algodonosos. Nas fases proliferativas a gente vai ter uma neovascularização, né? Ok? E é bom para o olho? Não é bom, né? Porque essa vascularização ela vai irradiar para outras estruturas do olho, ok? E aí vai aumentar a quantidade de hemorragia que você vai ter ali entre essas estruturas, né? Ou seja, entre essas estruturas, a região da íris, por exemplo, e aí você pode ter uma hemorragia que cai ali nas câmeras, né? E aí você tem um glaucoma, um aumento da pressão ocular por causa dessas hemorragias devido a essa neovascularização. Você pode ter um glaucoma, como também você pode ter uma hemorragia que vá descolar a retina, né? A retina vai ficar descolada. Além disso, esse tecido fibrovascular que vai surgir aqui, por quê? Esses tecidos da retina que vão sendo lesados, eles vão ficando o quê? Cicatrizados, né? Ou seja, eles vão ficando fibrosos, né? Então o paciente vai ter o quê? Escotomas, né? Pontos ali da retina que são pretos, onde ele não consegue enxergar no campo visual. Você vai ter esses escotomas. E esses pontos ali que estão lesados, que estão cicatriciados, vão ficar o quê? Vão ficar fibrosos, né? E essa fibrose, né? Ela pode fazer um tracionamento da retina, né? Então aqui a retina ela pode tracionar a retina e você descolar a retina. E você ficar com um descolamento de retina, beleza? Aí vê só. Né? Retinopatia diabética clássica. Aneurisma, exudatos duros e hemorragias, ok? Agora na proliferativa o que a gente já vai ter? Uma neovascularização exacerbada. Tudo bem? E aí veja só, eu deixei essa tabela aqui para vocês, ó, para vocês depois darem uma olhada sobre esses achados. E vê só aqui, ó, o que eu falei para vocês do deslocamento de retina. Você vai ter a hemorragia aqui, ó, entre a coroide e a retina, e essa hemorragia vai descolar a retina da coroide. E você vai ter um deslocamento de retina, que está evidenciado nessas duas imagens aqui, ó, como a retina fica quando ela está descolada. Ou seja, se aparecer uma imagem dessa aqui para vocês,
vai estar na cara que a retina está descolada, né? Porque é bem característico. Pode falar, Ô, Jonathan, Cleiton, tua mão. Oi, vai Lucas. ficar gravada, né, por essa aula, porque eu acho que eu vou ter que sair agora. Tá, Tá gravada, né? tá gravando. Depois eu vou ver se prestou a gravação. Tá bom, Mas obrigado. já tá acabando, ok? Só vou mostrar as imagens para você da retinopatia diabética e 2 exercícios para vocês me dizer as alterações e o diagnóstico. Vamos lá? Vê só. Então aqui a gente tem uma retina normal, né? E uma retinopatia diabética, ó. Exudatos duros, né? Então você tem exudatos duros aqui na região da mácula, ó, que são pontos amarelados, né? Você tem um edema macular, ok? Aqui você tem muito exudato aqui na região da retina, né? E aí veja só. Aqui você vai ter hemorragias importantes, né, em padrão de vela, difusas em toda a retina. E aqui uma hemorragia subretiniana grave, né? Ó a lesão dessa hemorragia aqui abaixo da retina. Isso aqui vai causar o quê? Um deslocamento de retina, né? Um descolamento de retina. Beleza? Aí vejam só o que é um padrão de retinopatia diabética. Tem vasos em fio de cobre. Vocês estão vendo aí? Hein, pessoal? Rapaz, Eu tô vendo, não. Não, né? Tem vasos que estão se transversando com o outro, né? Que estão se cruzando. Também não. Assim. Não, Também né? não. Tem edema ali de papila, bem evidente. Não. Não, né? Então, é mais a favor de quê? De uma retinopatia hipertensiva ou diabética? diabético. Diabética. Diabética, porque você vai ter essas hemorragias em vela, você vai ter essa lesão em estrela na mácula, né? Exudatos duros, e você não tem, ou seja, você tem coisas que tem retinopatia hipertensiva, mas que coisas que são realmente específicas da hipertensiva, né? Que vai ocorrer de certeza porque são sinais precoces, né? Por exemplo, o fio de cobre lá, as tortuosidades, as vênulas dilatadas e tortuosas, não tem. Então é uma retinopatia diabética. Tranquilo? Vamos ver mais imagens? Vamos Ô, treinar? Cleiton, naquele caso, a Pode falar. fóvea tá morta, né? Nesse Esse caso daí. aqui. É. Veja só, ela está com um exudato importante, né? Ou seja, está com um exudato duro. Mas morta, eu não posso dizer sem fazer exame, né? Sem realmente analisar se você não está enxergando nada ali na região da fóvea. Aham, obrigada. Beleza? Mas eu não posso dizer, olhando assim, se ela está morta ou não. Pode estar com função diminuída, com certeza ela está. Mas morta, não posso dizer aqui agora. E aí? Vamos treinar? E aí, o que vocês me dizem? Alterações e diagnóstico. Vou começar pela alteração, né? Perfeito. Tem o papiledema, Papiledema, os vasos eles estão mais retificados. vasos retificados, Tem a padrão em estrela, né? Na mácula. lesão estrela na mácula, por quem? Exudato duro. Exudato Isso. duro, né? Tem mais exudatos Exudatos duros por duros. ao redor, né? Da mácula. Tem alguns outros ainda. Sim. E aí, vocês me dizem que aí é o quê? Retinopatia hipertensiva. Perfeito. Muito bem, vamos lá para outra. Aqui. Nesse caso, tem exudato algodonoso. Não, duro. Não, Duro. exudato duro, amarelado. Duro, né? Lipídico. Aí não é em formato de estrela, né? Então, Não, mas não precisa ser em estrela não. assim, Pode ser em qualquer parte da retina. certo. O disco óptico tá preservado. Hemorragias em vela. Você tem Tem. hemorragias em vela, né? Tem também uma angiogênesezinha aqui, né? Ali perto Aqui. da mácula. Por aí. aqui, né? Isso, aí. Isso. Justamente aí. E aí vocês pensam em quê? Retinopatia diabética. Diabético. E aqui? Nesse caso, Tem aneurisma, né?
Tem Uhum. aneurismas, né? Tem microaneurismas, Hemorragias também. tem hemorragias, Exudatos. tem exudatos, né? Só que é mole, né? Esse, né? Esse caso é algodonoso, né? Não, esses são amarelos, né? São amarelados. Eles são duros, né? São Esses duros. exudatos. Ah, São duros. Tem vasos se cruzando. Aí veja a parede da artéria como tá bem brilhante, ó. Sim, Ou seja, tem um reflexo dorsal, né, em fio de cobre. Veja como a veia ela tá túrgida, ó. também. Ó. Vê como aquela tá bem túrgida e aqui você tem pontos hemorrágicos. Sim, sim. Então aqui é o quê? Retinopatia hipertensiva. Hipertensiva. Retinopatia hipertensiva. Você pode dizer que tá num grau, assim, inicial, porque você não tem um papiledema, né? Pode. Porque ela não está acontecendo muito na região da papila, né? Está acontecendo na região mais distal, mas que posteriormente vai acometer a papila também. Perfeito. Perfeito? Tá vendo que vocês sabem de tudo, velho? Quem der. É isso, Só velho. que agora, volta na hora da prova, não sei nada. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Nenhuma. Tudo ok? Você pode mandar esse slide de novo no grupo que eu não achei, velho. Qual Eu slide? procuro. Esse. Eu nem de mandei olho. esse ainda. Eu sabia Ah, então. ainda. Tinha 2 mensagens no grupo que tava em espera. Aí eu imaginei, porra, deve ser justamente esse slide, não é Eu só possível. mando slide depois da aula, porque tem essas questões aí. Vocês vão olhar e já Ah, vão dizer o que é. de boas. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Não valeu. Eu já faço o slide como se fosse um resumo para vocês, ok? Então já deixo as informações todinhas lá para que quando se vocês não quiserem assistir a aula novamente, que fica gravada, quando vocês batem o olho no slide, vocês começam a lembrar das informações, beleza? De boas. E aí vejam só, amanhã de manhã a gente vai ver orelha, que também não é tão simples assim, né? Por causa Por das favor, alterações de grave. otoscopia. Vou gravar. Amanhã. A gente vai ver linfonodos e só, né? Só linfonodos e orelha. Beleza? E Pequenininho. aí a gente vai estar mais descansado. E tireoide eu falo na hora com vocês. E amanhã às 15 horas, ou às 17 horas, depois da tutoria de vocês, a gente vai se encontrar para a parte prática. E aí vai ser só prática, ok? De boa. E aí amanhã a gente faz a prática de olho, de linfonodos, de tireoide e de orelha. Boca E também, né? na quarta, porque a gente vai fazer amanhã e quarta também, porque não dá tempo de fazer tudo não, porque para todo mundo treinar demora muito tempo, Sim, sim. beleza? De boa. Tranquilo, pessoal, só isso hoje, viu? Vamos dormir. Vamos dormir, tô precisando. É uma boa ideia. Valeu, pessoal. Valeu, viu, Cleiton? Obrigadão. Qualquer coisa, só manda mensagem, viu? De boas. Valeu, Boa noite. valeu. Boa noite.